favor, e mantenha ela aberta nesse texto, tentaremos não sair dele. Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 12, Primeiras Crônicas 12, os versículos 8 e 9, depois do 14 ao 15, 8 e 9, e depois 14 e 15. Você mantém a Bíblia aberta? Em nome de Jesus. Diz assim o texto: e dos gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armado com toda rodela e lança, e os seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como as corças. 14. Estes, dos filhos de Gade, foram os capitães do exército. Dos menores, tinha cargo de 100. Dos maiores, tinha cargo de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir todos os do vale para o oriente e para o ocidente. Amém, irmãos? Meus amados, quero falar hoje trazendo um tema semelhante ao mestre. O texto que nós lemos, o livro de Crônicas, Primeiras Crônicas, ele é tratado comumente como um livro que foi escrito por Esdras, e ele, segundo as Crônicas, primeiro e segundo as Crônicas, também parte por Neemias. Cerca do ano 430, esses tratados foram escritos para trazer a história dos reis de Israel. E dentre esses reis, sem sombra de dúvida, o mais importante, aquele que se sobressai em toda a história judaica, é o rei Davi. E quando nós observamos a trajetória desse homem, nós observamos seus erros, seus acertos, o que Deus via naquele homem, nós ficamos fascinados com algumas passagens bíblicas. Mas não obstante tudo isso, Davi foi um homem que recebeu ajuda. Não dá para vencer batalhas, não dá para ser vencedor, não dá para travar lutas sozinho. Sempre Deus vai disponibilizar pessoas para nos ajudarem nas nossas batalhas. E o texto diz, o texto que nós lemos, afirma que Davi teve ajuda. Fala sobre os valentes que vieram ajudar a Davi. Um texto semelhante a esse está escrito também no segundo livro do profeta Samuel. Todavia, com esse contexto, com essa descrição, com esse cuidado narrativo, só se encontra aqui no livro de Primeiras Crônicas. Deus, ele sempre vai nos ajudar nas batalhas que nós pelejamos. E a Bíblia diz que, dentre tantos homens que começa falando no capítulo 12, quero que você volte sua atenção para cá, diz que esses homens eram homens poderosos, homens fortes, guerreiros valorosos. Todavia, quando chega no capítulo 12, no verso 8, depois dele falar de alguns grandes nomes, Eucana, Ísias, Azael, Joezel, depois dele falar desses grandes homens, ele agora dá uma parada e diz: e dos gaditas? Quem eram esses gaditas? Os gaditas eram os descendentes direto de Gade, sétimo filho de Jacó, com Zilpa, serva de Lia,
E seu nome quer dizer afortunado, boa sorte, um homem que traz sorte. E a Bíblia diz que os gaditas se juntaram a Davi em um momento crucial, lá quando ele estava lá na cidade de Ziclag. Esses gaditas se juntaram a Davi, e aqui eu quero trazer a primeira aplicação para a nossa vida, é que nós só conseguimos atrair pessoas que se parecem conosco. Nós atraímos pessoas que têm um pensamento semelhante ao nosso. Nós atraímos pessoas que pensam da mesma forma que nós, que lutam da mesma forma que nós, e que têm a sua mentalidade, seu coração voltado para aquilo que nós temos. Você, quando olhar para o seu ciclo de amizade, e você olhar para as pessoas que lhe ladeiam, você vai perceber que as características dessas pessoas, você tem a maioria delas. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a Bíblia diz que os gaditas que se juntaram a Davi vieram ter com ele em um lugar deserto, o versículo 8, por favor, coloca na tela ali. O versículo 8 diz que foram ter com ele em um lugar deserto. Amigo que é amigo de verdade, pessoas que querem ajudar a outrem. Eles não buscam apenas ajudar quando tudo está bem, pelo contrário, eles buscam ajudar quando nós não estamos tão bem assim. É no momento de deserto, é no momento em que estamos só, é no momento de indecisão, de indefinição da nossa vida, que Deus vai levantar pessoas para entrar na tua vida, para colocar no teu caminho, e essas pessoas vão ser bênção de Deus para te ajudar a chegar no lugar que Deus determinou para a tua vida. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que eles se juntaram a Davi num lugar deserto. No versículo 8, para quem está com a Bíblia aberta, diz que esses homens eram varões valentes, eram homens de grande poder na guerra para pelejar, e eles estavam armados. Repita comigo: homens armados. A palavra armados aqui é preparados para a peleja. Eles andavam prontos para guerrear, como se a guerra acontecesse agora. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eles andavam com lança, rodela aqui é escudo. Eles andavam com lança e com escudo. E o que nos chama a atenção, louvado seja o nome do Senhor, é a aparência desses homens. Seu rosto, seus rostos, de todos eles. A aparência dos gaditas tem aqui uma qualidade de um animal, de alguns animais. E o primeiro deles é que o rosto daqueles homens era semelhante ao rosto de leão, de leões. O aspecto, olha para cá, o aspecto daqueles homens era semelhante a um rosto de leão. Quando a Bíblia fala sobre o rosto de alguém, sobre o olhar de alguém, sobre o semblante, a face de alguém, está falando daquilo que vai no seu coração. Quando o rei, ele pergunta a Neemias, que Neemias vai servi-lo, e o rei pergunta a Neemias: por que está decaído ou está triste o teu semblante? O semblante mostrava aquilo que estava no coração. Quando o escritor, ele observa, ele escreve e diz que os rostos daqueles homens eram semelhantes a rosto de leão, era porque a qualidade daqueles homens, a qualidade que os leões têm, a qualidade que aquele animal tem em especial, trazia alguma coisa quando as pessoas olhavam para aqueles homens. E o que era que trazia? Em primeiro lugar, o rosto de leão, ele transmite ferocidade. Ele transmite uma atitude feroz, uma atitude soberana. O rosto de um leão, ele traz agilidade, elegância no andar. Provérbios 30 e os versos 29 e 30 diz que há animais que têm um andar perfeito, um andar belo. E dentre esses diz, versículo 30, e o leão, que é o rei dos animais, e por ninguém ele volta atrás. O escritor proverbista está dizendo, Agur está dizendo, esse provérbio é dele, que o leão é um animal que ele não retrocede.
O leão é um animal que não é acostumado a voltar no caminho que decidiu seguir. O leão é um animal que ele não volta atrás nas suas decisões, quando ele tem algo para fazer, que foi determinado para ele fazer. Ele não retrocede, ele não se acovarda, ele vai até o fim, porque sabe que ele é poderoso e é capaz para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele percebeu que a autoconfiança daqueles homens era semelhante ao dos leões, andar de cabeça erguida. O rugido de um leão, ele é alcançado a cerca de 9 quilômetros de distância. Sua presença é marcante. E o que é que isso tem a ver comigo e com você na noite desse dia? É que o leão mesmo ferido, um leão mesmo machucado, olha para cá, um leão mesmo às vezes atacado, ele não perde a sua postura, ele não perde a sua posição, ele não perde a sua elegância por nada que aconteça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E como os filhos de Deus, semelhante ao rei que nós somos, nós temos que ser semelhante ao leão da tribo de Judá. É de cabeça erguida, é batalhando, é lutando, mas tendo a certeza que a vitória no final vai ser nossa, pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Rosto como de leão. Agora pense esses homens numa batalha. Botava medo em qualquer pessoa, colocava medo em qualquer um que viesse no seu caminho. E a outra qualidade que ele tem, que aqueles homens tinham, estou no versículo de número 8. A outra qualidade que eles tinham, eu anotei aqui para não perder, era que o leão também, ele é um protetor. Ele é o protetor da família. Se você olhar nos documentários, você vai perceber que o leão, ele quando sai, a leoa quando sai para a caça, o leão fica com os filhotes, porque o leão é mais forte, porque o leão é mais protetor. O leão também é protetor de sua família. Agora, outra qualidade que aqueles homens tinham, quando as pessoas olhavam para ele, era que os pés dele eram rápidos, ligeiros, como as coças. E agilidade e rapidez, irmãos, em terrenos difíceis, olhe para cá, no nome de Jesus. Agilidade e rapidez em terreno plano é muito bom de andar. Mas ser ágil, rápido, em terrenos íngremes, pedregosos, em lugares difíceis. Porque tem momento na nossa vida, irmãos, que parece que a gente está ladeira abaixo, louvado seja Deus. Tem momento que parece que as pedras afiadas querem cortar os nossos pés e mal conseguimos andar na presença do Senhor. Mas esses animais, a coça, ela tem uma qualidade incrível. Ela não perde equilíbrio em terreno difícil. Em momento que todos ficam desequilibrados, em terrenos íngremes, ela permanece exaltada, ela permanece elegante, ela permanece com a sua cabeça inclinada para cima, para frente, porque ela diz: nenhum terreno conseguirá me derrubar, nenhuma fase dessa caminhada conseguirá ver a minha queda. Louvado seja o nome do Senhor. Não é o caminho que é difícil, olhe para cá, não é o caminho que é difícil, a caminhada é difícil, o caminho é Jesus, o caminho é fácil, louvado seja o nome do Senhor. Agora, andar de vez em quando, aparecem alguns pedregulhos da frente, aparecem os espinhos, aparecem as ladeiras, aparece aquilo que não estava em nosso cenário visual para andar, e nós ficamos frustrados. Eu quero dizer para você, na noite desse dia, não fique frustrado, porque aqueles homens tinham o rosto como um leão, mas seus pés eram firmes, eram rápidos, eram ligeiros, semelhante aos da coças. Quem crê nessa palavra, diga amém. Só para acordar quem está do teu lado, irmão, diz assim: rosto de leão, pés de coças. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Ser bom no fácil é fácil. Ser bom no difícil é que é ela. Quando tudo está favorável à nossa vida, parece que tudo fica mais suave. Pregar é melhor, cantar é melhor, tudo é melhor. Mas quando a prova chega na nossa vida, um momento de dificuldade, um momento de frieza, porque em Ziclag
foi que eles atravessaram um momento de maior frieza. Eles passaram pelo ribeiro de Besor, que quer dizer rio frio, momento de frieza. No momento de frieza, ele teve amigo que estava perto dele. E no momento de frieza também os pés dele não vacilaram. Por favor, abra sua Bíblia aí. 1 Samuel, é um culto de ensino. 1 Samuel, capítulo de número 30. 1 Samuel, capítulo de número 30. Tem momento que todos são contra você, menos Deus. Tem momento na vida, irmãos, vai chegar. Se não chegou, se prepare que vai chegar no nome de Jesus. Tem momento, irmãos, que parece que tudo está contra nós, até os parentes, mulher, marido. Mas isso faz parte da caminhada. É o terreno íngreme que Deus te colocou para que teus pés fiquem firmes na rocha, para que você não se desvie, para que você não se deslize. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Samuel capítulo 30, versículo a partir do 4. Do 3. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativas. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais forças para chorar. Também suas duas mulheres, as mulheres de Davi, foram levadas cativas, Ainoã, Jezerita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Agora veja, Davi sozinho agora. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhes disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Quem crê nessa palavra, diga amém. Ninguém acreditou em Davi, irmãos, olhe para cá. Ninguém creu em Davi. Ninguém acreditou em Davi. Os seus homens não estavam acreditando nele. Davi chegou no momento de perder a credibilidade. E quando ele perdeu a credibilidade, ele foi buscar socorro no lugar perfeito, no lugar correto. Onde foi, pastor? Foi buscar socorro nos pés do Senhor, porque Deus jamais vai te desamparar, Deus jamais vai te abandonar. Ele vem no teu encontro no momento certo, você vai perguntar e Ele vai te responder no nome de Jesus de Nazaré. Foi nesse momento que os gaditas entraram na história. Foi nesse momento que os gaditas foram ao encontro de Davi no lugar deserto. Foi num momento crucial na vida de Davi, no ministério de Davi, num conflito familiar, num conflito de liderança, que os gaditas chegaram na história de Davi. Deus, irmãos, vai colocar por esses dias pessoas para te ajudar em um momento de crise que você está passando. Louvado seja Deus. Até Jesus, como homem, precisou de ajuda para carregar a cruz. Deus colocou no caminho Cirineu para que ajudasse Cristo, como homem, a levar a cruz. Isso quer dizer o quê, pastor? Quer dizer que aqui não tem super-homem, não tem homem forte, não tem mulher forte. A nossa força vem de Deus e por vez ou outra precisamos de um samaritano, precisamos de um gadita para chegar e falar assim para nós: eu estou com você, eu vou te ajudar e você vai cumprir aquilo que Deus te prometeu. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 14, por favor, correndo por causa das horas. Diz que esses filhos de Gade foram os capitães do exército. Um dos menores tinha cargo de 100. E o de maior tinha cargo de 1000. Repita comigo: cargo de 100 e cargo de 1000. Deus, ele não faz, irmãos, distinção da quantidade em si. Porque lá na parábola dos talentos, os irmãos estão lembrados, ele disse: a um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. Cada um segundo a sua capacidade. Deus conhece a minha capacidade, conhece a tua capacidade.
E Ele coloca algumas coisas na nossa mão para nós liderarmos. Pastor, eu não sou líder de nada. Você é sim. Se você não for, acha que não é, eu vou lhe mostrar que você é. Tem gente que quer começar logo por 1000. Quer liderar 1000. Aí Deus diz, não, vamos começar por 100. Começar liderando 100. Em outras palavras, traduzindo isso aqui em miúdos, vamos começar pelas coisas pequenas. E o que são as coisas pequenas? Eu anotei aqui. Coisas pequenas, irmãos, para a gente liderar. Nós somos líderes. E líderes, não é? Nota 10. Primeiro, as nossas emoções. Se a gente não conseguir controlar as nossas emoções, dificilmente vamos conseguir controlar qualquer outra coisa. Controlando as emoções, nós controlaremos muita coisa, mas não controlando elas, nós não vamos controlar quase nada. Comece pelas coisas pequenas. Quer ser um grande líder, um grande pregador, um grande pastor, um grande músico, sei lá, um grande escritor, qualquer coisa. Comece segurando as suas emoções. Davi não se deixou abater quando todo mundo ficou contra ele. Ele segurou as suas emoções. Ele também chorou, ele também perdeu. Mas tinha uma diferença. Qual era, pastor? É que os outros queriam arrumar um culpado. E Davi foi no canto certo, foi buscar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando as coisas não acontecerem do jeito que você esperava, do jeito que você planejava, louvado seja Deus. Que chegar a frustração, não culpe ninguém. Vai buscar ajuda nos pés do Senhor, porque Ele ainda está lá para te ouvir. Louvado seja o nome de Jesus. Suas emoções. Segundo, suas vontades. Vamos acelerar. Terceiro, o seu temperamento. Suas emoções, suas vontades e seu temperamento. Na maior dificuldade, os gaditas, eles não corriam com medo, irmão. Por favor, versículo 15. Estamos concluindo. Só uma rápida palavra. Conforme o pastor Genival Bento disse, quando o pai não está, os filhos dormem mais cedo. E fala o quê, pastor? Fala pouco e baixo. Quando o pai não está, os filhos dormem mais cedo, fala pouco e baixo. Louvado seja Deus. Pastor Hernandes aqui completou a frase. 1 Crônicas 12 e 15, por favor. Sobre os gaditas. Estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir todos os do vale para o oriente e para o ocidente. É bom ter pessoas ao nosso lado, olhe para cá, no nome de Jesus, estamos encerrando. É bom ter pessoas ao nosso lado quando as coisas saem do controle, elas permaneçam. É bom ter amigos, família, amigos do ministério, que quando as coisas não estão tão bem na nossa vida, na sua casa, financeiramente falando também, em todas as áreas espiritualmente, esses amigos não corram de perto de você. A Bíblia diz, irmãos, que no período de maior cheia, no período de enchente, quando o Jordão transbordava das duas ribanceiras, dos dois lados, os gaditas, eles não paravam por nada. É por isso que a característica dele era rosto de leão e pés como da coça. Não tem nada que pare um crente desse, irmão. Não tem nada que pare um crente com essas características. Um crente que ele está cheio do Espírito Santo, que está cheio de Deus e não tem medo das dificuldades. Louvado seja o nome de Jesus. O texto diz, estes são aqueles. Ele já era conhecido. Era conhecido na história que o cronista está anotando. Estes são aqueles. Está lembrado daquela história? Aqueles. Esses, os gaditas, são aqueles. Aqueles o quê? Que no primeiro mês, quando o Jordão transbordava das duas ribanceiras. E o que foi que eles fizeram? Eles atravessaram o Jordão. Irmãos, eu fui criado em Gustavo Paiva. Minha vida foi todinha ali. Até os 35 anos de idade. E o que eu tomei de banho nesse rio Mundaú, irmão, não é brincadeira. Eu criança, quando o rio enchia, os meninos iam apostar para ver quem chegava primeiro do outro lado. Repara, irmão, rio cheio. Pela boca. E a gente saía ali do grupo escolar do Dr. Gustavo Paiva. As mães não sabiam. E a gente ia
Naquele tempo não tinha WhatsApp, Facebook, não tinha nada, irmão, mas não tinha celular. Mas as mães não sabiam, irmão, era um milagre. Ninguém sabia. Quando eu ia atravessar, estava ali a minha avó já me esperando, mas de algo que não... E eu ficava olhando, meu Deus, agora eu vou atravessar, mas para a gente nadar, a gente tirava tudo, olha para cá. Tirava, ficava só de calção ali, atravessava, os meninos atravessavam aquele rio. E o texto diz, irmãos, que eles atravessavam com tudo. O texto diz que os gaditas, eles não deixavam, olha para cá, irmão, eu vou deixar aqui a couraça, porque pesa muito. Eu vou deixar também o escudo, porque pesa muito. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar também a espada, porque está pesando demais, louvado seja o nome de Jesus. Se for para atravessar, irmão, tem que atravessar com tudo, louvado seja Deus. Você não pode largar nenhuma das tuas armas quando a dificuldade chegar. No momento de maior dificuldade é que você tem que parar e falar o seguinte: eu vou atravessar com tudo, é com espada, é com escudo, é com lança, do jeito que tiver, eu vou atravessar, porque eu sei que do outro lado já vai ter uma batalha me esperando, louvado seja Deus. E o texto diz que quando eles chegaram do outro lado, colocou para correr todo mundo. Agora pensa, os homens cansados, irmão, nadando de braçada. O rio estava cheio, transbordando. Era de braçada, enfrentando correnteza, enfrentando tudo. Mas quando chegou do outro lado, eu estou cansado, não posso batalhar agora. Por favor, inimigo, tempo para tomar uma água, para relaxar, porque eu não posso batalhar agora, sair de uma grande dificuldade. O inimigo não quer nem saber como eu e você estamos. Quanto pior nós estivermos, melhor para ele. Agora ele não sabe de uma coisa, que na Assembleia de Deus, aqui de Rio Lago, na noite de hoje, você está aqui e você vai sair daqui dizendo: eu posso estar até cansado, a dificuldade pode ser grande, estou carregando um grande peso, mas vou chegar no outro lado e vou colocar todos os meus inimigos para correr. Quem crê nessa palavra, levanta a sua mão e glorifica o nome de Jesus.